intimidades. E nessa manhã, o assunto que o Senhor colocou no meu coração para compartilhar com a igreja, tem um tema que é andar com Deus. E nós vamos ler dois textos. Vamos fazer um paralelo entre a vida de Enoque, que foi um homem que andou com Deus, e a carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, que também é um manual para nós de como andar com Deus nos nossos dias hoje, como igreja. Essa carta nos ensina algumas lições preciosas. E nós vamos ler dois textos: Gênesis capítulo 5, do verso 24, e depois Colossenses capítulo 1, do 9 a 12, e deixa sua Bíblia aberta lá em Colossenses. Gênesis capítulo 5, vamos ver o versículo 24 primeiro. Gênesis 5 e 24 fala sobre Enoque, foi um homem que andou com Deus. Gênesis 5, verso 24 diz assim a palavra de Deus: andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. E outro texto lá em Colossenses capítulo 1, do versículo 9 até o versículo 12, aí você pode deixar sua Bíblia aberta aí em Colossenses, que é o texto que nós vamos ficar mais tempo um pouco observando nesta manhã. Colossenses 1, do 9 ao 12. Diz assim a palavra do Senhor: por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda a boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai que vos fez idôneos a parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Até aqui que o Senhor abençoe os nossos corações. Irmãos, quando nós falamos sobre andar com Deus, Enoque foi um exemplo para nós de um homem que andou com Deus. Andou com Deus num mundo perdido, num mundo terrível, num mundo corrompido, igual aos dias de hoje. Enoque andou com Deus. E o apóstolo Paulo é outro exemplo para nós de um homem que andou com Deus. E esses textos que nós lemos em Colossenses nos traz algumas lições que hoje também, cada um de nós, não somos diferentes de Enoque, não somos diferentes do apóstolo Paulo, não somos diferentes do profeta Elias, não somos diferentes desses homens de Deus que são citados na Bíblia. Deus nos chama e nos dá condições de andarmos com Ele. Deus nos sustenta, nos livra, nos guarda, nos abençoa para andarmos também com Deus. E é justamente quando nós conhecemos a vontade de Deus, é aí que nós conseguimos andar com Deus. Esse texto que lemos em Colossenses é um desafio para nós, de podermos também hoje, como igreja, buscar andar com Deus. E antes de entrarmos nesse personagem interessante que é Enoque, gostaria de falar um pouco sobre essa carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. Essa carta de Paulo aos Colossenses, ela nos ensina algumas coisas importantes. Você pode ler em casa, que é muito prático, são apenas 4 capítulos, tem lições preciosas para nós. A carta do apóstolo Paulo é um pequeno manual de ética cristã que nos ensina a andarmos com Deus, nos ensina o que nós precisamos fazer e como fazer. Ela mostra que o Senhor Jesus Cristo providenciou, através do seu sacrifício lá na cruz, não somente a nossa redenção, o perdão dos nossos pecados, mas também as condições para nós servirmos ao Senhor, podemos andar com Deus. Por isso que quando Deus chama os filhos e as filhas para servi-lo, Ele também capacita para dar condições de você andar com Deus. Nós temos a palavra, nós temos o Espírito Santo do Senhor, nós temos a oração, nós temos a comunhão, a igreja, que é o quartel-general para que nós possamos ser fortalecidos para as lutas, batalhas que vamos enfrentar de fora.
Então a palavra do Senhor em Colossenses, ela é um ânimo para cada um de nós, porque a carta mostra a supremacia do Senhor Jesus. Diz que o Senhor Jesus criou todas as coisas e justamente, visíveis e invisíveis, tudo foi feito nele, por ele e para ele. Então em Cristo nós temos todos os recursos necessários para servirmos ao Senhor, para andarmos com Deus. Deus jamais vai nos desamparar, jamais vai pedir algo que você não possa fazer. Às vezes nós achamos que é impossível, nos dias de hoje, estar próximos de Deus, mas é muito fácil, muito prático, quando nós olhamos para a palavra de Deus, estarmos andando com Deus. Esta carta aborda todas as áreas da nossa vida, as áreas individuais, familiar, fala da nossa área do serviço na casa do Senhor, na igreja, trata de assuntos também de como nós devemos servir uns aos outros. E o tema da carta de Colossenses, o principal, é a suficiência do Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo ele é todo suficiente para nos salvar e todo suficiente também para nos santificar. O Senhor Jesus nos livra do pecado original de Adão e do pecado que tenazmente nos assedia no dia a dia, quando nós buscamos andar com o Senhor. Nos dando a oportunidade, assim como Enoque, assim como o apóstolo Paulo, de cada um de nós também como igreja hoje, andar próximo de Deus, andar junto do Senhor. E vamos ver hoje que andar com Deus é o mesmo que conhecer a vontade de Deus, é o mesmo que obedecer a Deus. E nessa mensagem nós vamos ver 3 partes que nos ajudarão a entender a vontade de Deus, para andar mais perto de Deus. Existem os Enoques que também andam com Deus hoje, e aí nós vamos observar que andar com Deus é conhecer a sua vontade, e a vontade de Deus tem 3 níveis para nós conhecermos. Primeiro, a vontade de Deus no nível decretado. Segunda, a vontade de Deus, que é o segundo nível, é na vontade de Deus mandada. E o terceiro nível é a vontade de Deus particular, que nós precisamos entender. Qual é a vontade de Deus para mim? Qual é a vontade de Deus para você? Individual. Deus tem filhos de diferentes capacidades, diferentes conhecimentos, diferentes níveis. E cada filho e cada filha tem uma vontade individual. Eu não posso fazer o que Deus pediu para o Daniel fazer. Daniel vai fazer, porque eu não vou ter a capacidade, eu não vou ter a condição, eu não vou ter talvez os dons e os talentos. Mas eu tenho que entender qual é a vontade de Deus para a minha vida, para eu poder fazer aquilo que Deus quer que eu faça. Por isso, o que nós devemos ver em sua palavra, que andar com Deus é conhecer a sua vontade. E qual é a vontade de Deus em primeiro lugar? Decretada para nós. A vontade de Deus decretada é a vontade de Deus que está no verbo imperativo na sua palavra, que é o ir, é fazer. Essa é a vontade de Deus para a minha vida, decretada. E a vontade de Deus decretada é aquilo que nós vamos aprender quando nós estamos lendo a palavra de Deus, estudando a Bíblia. Quando nós nos convertemos, as pessoas que estão já mais tempo na casa do Senhor vão nos ensinar a palavra. E aquela palavra que está ali na nossa vida é a vontade de Deus decretada. E a vontade de Deus decretada para nós é ensinada a cada um de nós. Por isso, a vontade de Deus são as ordenanças. O ide, fazer discípulos, o batismo, é a ceia do Senhor. São decretos que Deus deixou para nós como igreja. São os 2 mandamentos, amar a Deus e amar ao próximo. E aí, nós vemos isso na oração do apóstolo Paulo em Colossenses. Vamos ler Colossenses capítulo 1, versículo 9 e 10. Colossenses 1, o versículo 9 e o versículo 10. Diz assim: por esta razão também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Esse texto, Paulo estava preso quando o Senhor inspirou o apóstolo Paulo a escrever esse texto. E ele poderia estar orando, que eu gostaria de talvez orar ali no momento, primeiro pela minha liberdade.
Senhor, me tira daqui dessa cadeia que eu quero fazer as viagens missionárias, eu quero pregar em Éfeso, eu quero ir para talvez Roma, eu quero andar nas cidades, quero ir para a Ásia, para Antioquia, eu quero pregar a tua palavra, me tira da cadeia. E o apóstolo Paulo não, ele ora: Senhor, eu tenho muito pedido para fazer para o Senhor aqui desta prisão. O pedido que eu quero não é pelos meus pedidos pessoais. Eu não quero orar por roupas, porque aqui está frio. Eu não quero orar por recursos, porque naquela época a cadeia tinha que ser mantida pelos familiares do preso. Eu não quero dinheiro. Eu não quero, Senhor, saúde. Eu não quero nada para mim, nem recurso. Ele ora para que a igreja de Colossos fique plena, fique cheia, transborde do conhecimento de Deus, para que eles possam andar com Deus. Senhor, eu só te peço isso aqui na cadeia, que aquela igreja lá fique plena do conhecimento de Deus, que eles conheçam a Deus, para que eles possam andar com Deus, tenha esse pleno conhecimento da vontade de Deus. Isso quando ele está preso em Roma. E hoje também nós talvez pudéssemos orar por isso, para que a nossa igreja local ela fique plena do conhecimento de Deus, que cada irmão e cada irmã conheça bem a Deus, a ponto de andar com Deus, para que Deus seja glorificado. Por isso, irmãos, a nossa igreja local pode transbordar do pleno conhecimento de Deus e também conhecer a vontade de Deus. Isso que é a vontade do Senhor. E aí, vivemos de modo digno do Senhor, agradando, frutificando e crescendo no conhecimento de Deus. Essa também pode ser a nossa oração, que nós possamos conhecer a vontade de Deus. E a vontade de Deus, ela é decretada pelos mandamentos, pelos textos. Lá em Mateus capítulo 28, versículo 19, o Senhor disse: Ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar tudo que lhes tenho ordenado. E esses estão convosco todos os dias até a consumação dos séculos. As ordens que Deus deixou para nós são poucas. Duas ordenanças Deus deixou para a sua igreja: a ceia e o batismo. Duas ordenanças práticas, com elementos simples, para fazermos na simplicidade. Às vezes tem gente que a gente observa a sua conversão, seu crescimento espiritual, e o irmão chega para a gente e fala assim: irmão, eu quero ser batizado lá no Rio Jordão. Irmão, coisa simples, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, seja num tanque batismal, numa piscina, não precisa ser no rio, não precisa ser é o simbolismo que você agora nasceu de novo, você morreu para o mundo, e o seu velho homem agora ressuscitou para viver em Cristo. Então não existe mais o seu eu, agora Cristo vive em você. Então quando nós falamos das ordens que Deus deixou para nós, são coisas simples de obedecer, é algo muito prático. A ceia, dois elementos que no mundo existem. Todo lugar tem o pão e tem o vinho, ou suco de uva. Todo lugar tem cálice e pão. Então, irmãos, esses são aquilo que Deus deixou como mandamentos decretados na sua palavra para a igreja. Existem outros também, como quem crê em ser batizado, celebração da ceia. O Senhor Jesus diz: fazei isso em memória de mim, até que eu venha. E hoje nós observamos que na ceia do Senhor é um momento que você está obedecendo a vontade de Deus decretada para a igreja. Você está aqui para participar desses emblemas. E aí nós cantamos aquele hino que diz que os emblemas me recordam no meu Redentor Jesus, que é o 583. Nós temos várias ordenanças que Deus deixou para nós. Por isso, nós podemos observar que o primeiro nível da vontade de Deus, para que assim como Enoque nós possamos andar com Deus, é conhecer a sua vontade decretada para nós como igreja. E em segundo lugar, nós temos também o segundo nível da vontade de Deus para cada um de nós, que é a vontade de Deus mandada, através de mandamentos. Nós temos vários mandamentos. Hoje nós não vivemos, como na época da lei, os 10 mandamentos e nem os 613 preceitos que os judeus seguiam. Mas nós temos 2 mandamentos e vários mandamentos específicos. Nós temos amar a Deus e amar ao próximo. E quando obedecemos esses 2 mandamentos, nós obedecemos os 10 e além dos 613,
nós obedecemos todos os mandamentos que talvez o povo de Israel obedecia. E esses mandamentos, no Novo Testamento, quase todos se repetem, menos um mandamento, que é guardar o sábado. Agora, amar ao próximo vai envolver não cobiçar, não levantar falso testemunho, não mentir, não roubar, uma série de outros mandamentos. Por isso, irmãos, esse segundo nível, Deus nos deixou mandamentos em relação a Deus e ao próximo para o bem de todos, para o nosso bem. Por que na nossa casa nós temos mandamentos para os nossos filhos e algumas regras para o bom mandamento? Quando são pequenos, são crianças, nós ensinamos as coisas que vão protegê-los. Não mexer no fogo, não colocar o dedo na tomada, não brincar com o pitbull, que aí vai ser para a saúde deles, para a integridade física deles. E Deus nos coloca mandamentos no nosso dia a dia para nós podermos obedecer para o nosso próprio bem. Não é um Deus que fala para você não pode, não pode, não pode. Para Deus, conhecereis a verdade e a verdade nos libertará. Nós somos livres, mas todas as coisas que são lícitas, mas nem todas me convêm. E aí vem os mandamentos da palavra de Deus. Por isso, para andar com Deus, nós precisamos conhecer esses mandamentos. E conhecemos quando nós temos contato com a palavra, lemos a Bíblia. A vontade de Deus, por exemplo, amar a Deus, ela nos é declarada na sua palavra. Amar ao próximo, amar uns aos outros, perdoar, tem santificação, gratidão é um mandamento de Deus. Deus quer ter filhos que sejam gratos a Ele, ter o coração agradecido. É tão difícil quando você faz as coisas e os filhos falam assim: faltou ainda um pouco, não estou contente, gostaria mais. Porque lá em casa, assim, se eu fizer uma sobremesa para o azar, colocar sorvete, bolo, leite condensado, colocar granulado em cima e dar para ele, mas não tem doce de leite? Eu falo, não, só tem isso. E Deus faz tudo para nós. Ele coloca doce, sorvete, bolo, granulado, tudo diet, para não dar problema na nossa saúde. A gente está falando assim: faltou um confete, Senhor, em cima, faltou um morango. A gente sempre quer algo mais. Temos o mais do que precisamos, temos o básico para viver, só sobrando ainda do que nós precisávamos, e a gente ainda quer mais, quer mais, quer mais. Por isso, a gratidão é uma vontade de Deus mandada na minha vida. Oração. Quantas vezes você lê na palavra de Deus: orai sem cessar? E o sem cessar ali é constantemente, é no trânsito, é no carro, é em casa, é no tanque, é lavando roupa, é trabalhando, é andando, é caminhando, é assistindo televisão, é vendo um DVD, é lá no Facebook, é orar sem cessar. Esse é espírito de oração. Então nós temos mandamentos que é a vontade de Deus para nós, através da sua palavra, para a sua igreja. E existem algumas coisas que não é necessário ensinar, que nós já nascemos sabendo. Uma criança, por exemplo, quando ela nasce, que ela ainda é bebezinho, os pais não vão ensinar ela a respirar. Os pulmõezinhos dela já sabem respirar sozinho. E aí a respiração dela vai ser o oxigênio que vai deixar ela viva. E na nossa vida espiritual? A respiração da nossa vida espiritual é a oração. Quando nós oramos, nós estamos respirando espiritualmente. Quando nós lemos a palavra de Deus, estamos nos alimentando. Quando nós obedecemos, nós estamos crescendo. E o oxigênio para a nossa vida espiritual é a oração. E a oração na nossa vida, ela é fundamental. Assim como a respiração é fundamental para a vida do bebê, a oração é fundamental para a vida do servo e da serva de Deus. Porque a oração, ela muitas vezes, ela é mais intensa quando estamos passando por uma prova, quando estamos passando por um problema, por uma luta, ou quando alguém está enfermo. E na nossa igreja lá no Ferrazópolis, eles têm toda a primeira semana do mês, semana de oração. Aí com a enfermidade do Paulinho, estamos orando agora todas as semanas do mês. A semana de oração é oração nos lares, é oração em casa, é oração pessoal, porque a oração ela é mais intensa quando está no momento da tempestade, no momento da prova, no momento da luta. Quando tudo vai bem, a gente fica assim meio acomodado.
quando o armário está cheio, a despensa está lotada, o salário está bom, a saúde está boa, quando está todo mundo em torno da nossa mesa, aí a gente ora menos, porque nós nos acomodamos. Mas quando a prova vem, quando a gente vai abrir aquele exame, na quarta-feira, a gente ajoelha, ora de pé, ora deitado, ora, acorda já orando, porque, Senhor, o Senhor vai na frente, vai lá naquele laboratório, entra lá naquele exame e coloca lá que está tudo certinho, porque a gente tem medo, e o medo nos traz mais próximos de Deus também. E conhecer a vontade de Deus talvez vai nos fazer a respirar melhor, orar mais e buscar andar com Deus em oração. Por quê? Porque Enoque amava com Deus, andava com Deus. Enoque amava andar com Deus. Enoque, ele andava com Deus 24 horas. E tem uma tradução que diz que Enoque andava intensamente com Deus. Então, quando se fala intensamente, é que a oração dele era presencial. Ele orava e ouvia, e falava e ouvia, e Deus o abençoava. E aí eu fico imaginando, a Bíblia diz que ele caminhou com Deus, isso significa ter uma comunhão diária. Enoque andou com Deus e já não era mais que Deus o tomou para si, simbolizando o arrebatamento da igreja. Nós andamos com Deus e logo Deus vai nos buscar para estarmos com o Senhor. Por isso, o nome Enoque significa iniciado, porque ele iniciou um novo ciclo de comunhão entre o homem e Deus que havia sido quebrada em Adão. Adão e Eva quebrou a comunhão com Deus através da desobediência, da queda, do pecado, e aí de Adão até Enoque, nenhum outro homem andou com Deus, nem Sete, nem Abel, nem Caim andou com Deus. Abel agradou a Deus pelo seu sacrifício, mas não andou com Deus. E em Enoque se inicia novamente a comunhão com Deus. E aí nós observamos que essa separação já não existia mais. E essa comunhão hoje nós temos através da oração, de você falar com Deus, de você, em nome do Senhor Jesus, chegar na presença de Deus e comunicar a sua gratidão, o seu louvor, a sua adoração e também os seus pedidos pessoais, pedir pela saúde, pedir pelas áreas espirituais que você tem que trabalhar, servir o Senhor, na casa do Senhor. Por isso, irmãos, Deus quer que todos nós venhamos andar com Ele como Enoque andou, conhecer a vontade de Deus, orando, lendo a palavra e obedecendo ao Senhor. Não são apenas esses níveis: o primeiro, da vontade de Deus decretada; segundo nível, a vontade de Deus mandada; mas em terceiro lugar, nós também podemos andar com Deus, assim como Enoque andou, conhecer a vontade de Deus para nós particular, a vontade de Deus pessoal, a vontade de Deus para você, para mim. Não é mais para a igreja, não é mais para o irmão, não é mais para a irmã, mas para mim. Qual é a vontade de Deus para a minha vida, pessoal, individual? E muitas vezes eu fico pensando, você já perguntou isso para o Senhor? Qual é a sua vontade, Senhor, para a minha vida? O que o Senhor quer que eu faça para o Senhor? Porque muitas vezes eu tenho uma facilidade de observar dons e talentos nos outros. Olha, aquela irmã tem um jeito com capelania, que ela já trabalhou na área de saúde, ela pode servir o Senhor com alegria, mas se Deus quiser que eu vá lá no hospital, que eu vá na beirada do leito ali, orar com aquela pessoa e falar de Deus ali com aquela pessoa. E nós, como Paulinho no hospital, nós estamos direto indo lá nas visitas e orando lá. E é bom a enfermaria que tem vários leitos juntos, vários pacientes. E sempre que nós estamos ali, nós reunimos em torno da cama dele, damos as mãos, vamos orar com ele. Tem um paciente da cama do lado do Senhor, que ele levanta, fica em pé do lado da oração assim, coladinho assim, para receber a bênção também. E nós já oramos por ele, já conversamos com ele. O Senhor chama-se seu Osvaldo, convidamos ele para poder sair dali para a igreja. Nós vamos pegar ele, vamos levar para a igreja. Por quê? Porque as pessoas que estão ali estão tendo uma oportunidade também de ouvir a palavra, de receber uma oração, se apegar ao Senhor e também buscar estar com Deus. Por isso, irmãos, Deus escolheu uma vontade individual para cada um de nós. Eu e você temos recebido dons, talentos, alguns já nasceram com as habilidades naturais,
E essas habilidades naturais vão ser usadas para honrar e glorificar o nome de Deus. Mas é preciso perguntar: qual é a vontade de Deus para a minha vida? E o que o Senhor quer de mim? E Deus vai usar você em qualquer área. Às vezes você não vai pregar, você vai levar uma oferta para o missionário e vai estar pregando. Às vezes você não vai ter como traduzir a Bíblia, mas você vai enviar uma oferta para quem traduz a Bíblia para outras línguas. Nós tivemos um culto onde nós arrecadamos Bíblias para mandar para a Bolívia, e aí conseguimos arrecadar ali um pouco de Bíblias para mandar para a Bolívia. O Gênesis está levando Bíblias para a África. Nós temos pessoas trabalhando na obra do Senhor para que o Evangelho alcance mais vidas. E a vontade de Deus individual para a sua vida talvez seja contribuir, talvez seja ir, talvez seja orar, talvez seja fazer alguma coisa que você tem talento e Deus vai usar você. Por isso é importante, e o que Deus quer que cada um de nós venhamos a entender é que Ele quer usar tudo que nós temos e somos e fazemos para a vontade dele ser proclamada na terra. E isso vai depender de você se dispor. Deus escolheu para mim e para você um ministério, e quer que cada um de nós venhamos a desenvolver esse ministério na igreja do Senhor, na igreja local, na casa do Senhor onde você está hoje reunido, porque aí vai ser muito mais fácil para a obra ser feita se cada um fazer a sua parte. E aí o que nós temos que fazer, como Enoque, para andar com Deus? Praticar, trabalhar, servir, para saber qual é a nossa área. Se você talvez está na área de louvor, procure saber se você toca, canta, se você é maestro, desenvolver suas habilidades. Na casa do Senhor tem tantos ministérios, trabalham com crianças, trabalham com jovens, adolescentes, senhoras, trabalham com a igreja, e assim Deus vai usar você quando você se dispõe. Por isso é importante saber a vontade de Deus individual para a sua vida, para que você possa servir ao Senhor, porque um homem que anda com Deus, ele faz a diferença. Uma mulher que anda com Deus, ela faz a diferença. Quando nós passamos a andar com alguém, nós pegamos o jeito daquela pessoa. No carnaval, eu estive pregando no Rio de Janeiro, com os irmãos lá da igreja de Queimados. E aí nós estávamos naquela comunhão conversando e brincando e falando nos intervalos. Daqui a pouco eu estava falando igual os cariocas já. Você pega aquele sotaque, tanto que você anda com eles, você começa a falar comigo. Abri ali e falei: irmãos, nunca falei irmãos. Você começa a falar igual carioca. Daqui a pouco você está falando igual mineiro. Você está falando igual o capixaba. Se você pega o jeito da pessoa, é porque você anda com ela, você fica parecido com ela. E aí, para nós observarmos a vontade de Deus, nós começamos a andar com Deus, nós começamos a ficar parecidos com o Senhor Jesus, em amar, em perdoar, em agir, em pensar. E é muito gratificante quando você começa a ser influenciado. Quanto mais próximo de Deus e mais apegado com Deus, mais parecido com o Senhor Jesus você fica. E aí você fica parecido com o Senhor no caráter, no pensar, no agir. E o que nos chama a atenção, quando há um tempo atrás aquele livro fez um sucesso tremendo no meio do povo de Deus, o que Jesus faria nos meus passos, aí eu fico imaginando, o que nós faríamos quando o Senhor Jesus estivesse no nosso lugar? O Senhor Jesus faria no lugar? Ele amaria, ele perdoaria, ele ponderaria, ele pensaria, contaria até 10. E às vezes nós somos sujeitos a agir na carne, porque nós somos terrestres. E para não agirmos na carne, precisamos estar cheios do Espírito Santo de Deus. Eu tenho levado o Azaf lá em Viraema para jogar bola, e você pega aquela Iaiamela, aquelas juntas provisórias todo dia, irmão. Quando você está na Iaiamela ali, está tudo parado, o carro não dá nem uma volta na roda. E o meu carro não é com ar-condicionado, nem com direção hidráulica. Aí você vai abanando, você não acha aquele vendedor de água tão perto, você toma uma aguinha. Aí você fala assim: Senhor, como é difícil glorificar o teu nome nesse estado. Aí você pega aquela faixa assim, porque todos os carros saem uma única via ali, porque está tudo em obras. Aí eu coloquei o carro outro dia na frente assim, passou um motoqueiro, falou tanto palavrão que eu nem tinha ouvido aquele palavrão ainda para mim. Você não está vendo a faixa? Não, seu isso, seu aquilo, seu aquilo outro. Daí dá vontade de você revidar, mas você tem que ficar pensando: o que Deus quer que eu faça?
O que o Senhor faria no meu lugar? Não vai mudar a minha situação, eu vou sair daquele trânsito, o carro não vai andar e eu não vou alcançar aquele motoqueiro nunca na vida. Então é melhor você deixar ele embora. Então andar com Deus é ser parecido com o Filho de Deus. Só que isso é difícil, porque o próprio apóstolo Paulo diz em Colossenses que é uma batalha entre a carne e as obras da carne contra o fruto do Espírito na carne. Então nós temos uma luta dentro de nós, e para andar com Deus temos que mortificar a nossa carne. Por isso, irmãos, Deus fez o melhor por cada um de nós. Deus quer que você entenda a vontade dele individual para a sua vida, não para a multidão. A multidão tem que ser salva. A vontade de Deus é que nenhum se perca, mas todos conheçam a salvação. Mas a vontade de Deus é individual para você, que você o sirva, que você trabalhe, que você faça aquilo que Deus te capacitou. Você tem dons, você tem talentos, você tem habilidades, você tem sabedoria, você tem recursos, você tem uma série de coisas boas que Deus quer que você use na sua obra para que Ele seja glorificado, seja exaltado e a igreja também cresça. Por isso, irmãos, Deus fez o melhor por nós, para cada indivíduo, deu o seu Filho amado, e nós temos um desafio. Vamos servir com alegria, com gratidão, vamos andar com Deus, vivendo a sua palavra, que a cada dia nós buscamos andar com Deus, conhecendo a sua vontade, seja ela decretada, seja ela mandada, ou seja ela particular na nossa vida, vamos obedecer. Pergunte ao Senhor, quando você estiver orando, o que o Senhor quer de mim? Senhor, o que o Senhor quer para a minha vida? E Deus, Ele sempre vai mostrar. Deus, Ele mostra através da sua palavra, através das circunstâncias, através de situações, através das necessidades. Às vezes você está orando e as pessoas estão ao seu redor mostrando a necessidade, batendo na sua porta, para que você possa falar desse amor, para que você possa fazer alguma coisa em prol do reino de Deus. Existiu no passado uma serva de Deus chamada Susana Wesley, e eu estava lendo um pouco da biografia dessa serva de Deus, e a Susana Wesley ela foi muito interessante, porque ela teve 19 filhos, irmãos. E às vezes nós reclamamos de 1, 2, dá trabalho, 3, né? E a mulher teve 19 filhos, essa serva de Deus. E desses 19 filhos, ela soube a vontade individual para a vida dela de Deus. Ela soube a vontade particular. Porque sabe o que ela fez? Ela não foi evangelizar a China, ela não foi evangelizar a Indonésia, nem a Malásia, nem a África. Ela foi ser mãe. E desses 19 filhos nasceu João Wesley. E o seu filho revolucionou a Inglaterra com a pregação da palavra de Deus. Trouxe um avivamento para a Inglaterra inteira. Não existia uma pessoa que não foi evangelizada na Inglaterra na época que João Wesley estava vivo. E ganhou milhares de almas para Cristo. E desse moço chamado João Wesley, que soube reconhecer a vontade de Deus na sua vida, nasceu também um filho chamado Charles Wesley, que já não foi evangelista, mas foi um músico, um compositor, e os hinos deles foram imortalizados. Até hoje nós cantamos hinos no nosso inário que são deste neto da Susana Wesley, chamado Charles Wesley. Irmãos, ela entendeu a vontade de Deus particular na sua vida, e muitas vezes ela foi usada por Deus. Ela foi uma serva de Deus, que orava com seus filhos, que orientava os seus filhos o caminho que a criança deve andar, e aí depois de grande essa criança não se desviou dos caminhos. E aí eu fico imaginando, porque ela entendeu a vontade de Deus particular para a sua vida. Nós precisamos entender a vontade de Deus para a nossa vida particular. E qual é a vontade do Senhor para a sua vida? Que você possa orar ao Senhor. E para concluir, que nós possamos entender de fato a vontade de Deus para nós e aceitar o desafio de continuar a andar com Deus. Se você já anda com Deus, continue andando com Deus. Se você por acaso não anda com Deus, comece a andar com Deus, porque com Deus nós estamos na melhor companhia. Não existe nada melhor do que andar com Deus. É bênção pura, sem medida, transbordante, recalcada e sacudida. É muito bom andar com Deus. E outra coisa, talvez alguém parou de andar com Deus por alguma palavra que magoou, ou por algum problema que enfrentou, por algumas circunstâncias. Nós paramos de andar com Deus. Que Deus abençoe que você possa voltar a andar com Deus. Não desanime, continue.
que o Senhor ele sempre está de braços abertos para que você possa andar constantemente com o Senhor, lado a lado, servindo ao Senhor. Por isso, deixar a vontade de Deus fazer a diferença na nossa vida nesses 3 níveis. A vontade de Deus decretada para nós, sua igreja, que nós possamos obedecê-la. A vontade de Deus mandada, que nós possamos aprendê-la. E a vontade de Deus particular, que nós possamos entender. Qual é a vontade de Deus para a nossa vida? Por isso, irmãos, onde Deus quer nos usar, nós possamos estar presentes. Que Deus nos abençoe, que nós possamos dizer como Josué, lá no capítulo 24, versículo 15, onde pessoas estavam desviadas já dos caminhos do Senhor, nós possamos dizer: eu e minha casa serviremos a Deus. Porque a nossa vida, irmãos, é como um barquinho. Eu aprendi a fazer um barquinho quando eu tinha ainda 6, 7 anos, até hoje eu sei fazer um barquinho. E a nossa vida de andar com Deus é um barco. Com Cristo no barco tudo vai muito bem. Mas esse barco, às vezes, ele não é um mar calmo. Às vezes, andando com Deus, nós perdemos tempestades, lutas, provas, problemas. E aí, o que nós vamos fazer no barco da vida para esse barco não naufragar? Nós temos que tirar peso desse barco da vida. Cortar, como diz lá em Colossenses, algumas coisas que não agradam a Deus, o que está na sua vontade. Talvez seja a natureza terrena, paixões nascidas, talvez egoísmo. Podemos tirar um pouco de peso desse barco, para o barco continuar navegando normal. E aí o que vai acontecer com esse barco? O peso vai ficar muito para o outro lado, o barco vai ficar penso também. E aí nós também podemos continuar na nossa vida cada dia, tirando do barco falta de amor, falta de perdão, talvez falta de oração. Porque a correria do dia a dia, eu já acordo trabalhando, eu já vou dormir com a chave na mão já, para acordar trabalhando, para mim ganhar dinheiro, e daqui a pouco eu vou morrer e não vou gastar esse dinheiro todo. O Senhor vai me levar para a glória, e nós precisamos andar com Deus. E aí o barco vai ficar mais equilibrado, porque a ponta do barco vai apontar para o céu, que é a nossa fé. A nossa fé de Cristo nós temos que guardar, essa fé tem que estar permanente na nossa vida, nunca abandonar a nossa fé. E aí, no barco da nossa vida, nós vamos estar sempre com o Senhor. Esse barco ele vai se transformar numa camisa, que é a camisa que nós temos que vestir, que é a camisa do Senhor Jesus, a camisa de Cristo. Andar com Deus não é somente conhecer a palavra, mas também obedecer. Deus abençoe, irmãos, que vocês possam andar com Deus como vocês têm andado e continuar obedecendo a vontade do Senhor. Golias, pode falar. Em relação a andar com Deus, Gênesis 6, 9, diz que Noé era um homem justo, ele também era íntegro entre os seus contemporâneos, ele também andava com Deus. Bem, sim. Então nós temos pessoas que também Noé andava com Deus. E outros homens que, quando a gente observa a conduta, nós podemos ouvir de Davi. Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Como que um homem consegue ser segundo o coração de Deus, mesmo tendo falhas, pecados, dificuldades, por andar com Deus? E para nós hoje também é possível andar com Deus, porque hoje está uma tecnologia mais avançada, população maior, mas a mesma circunstância que Deus concedeu na vida tanto de Enoque como de Noé, acontece para nós como igreja. Deus nos dá consciência. Obrigado, Deus.